Bom, vamos à nossa sexta aula, tá? Sobre escoamentos turbulentos, né? O ERJ 2023, né? Hoje é dia 17 de outubro de 2023. Primeira motivação, né? O porquê dessa aula, né? Lembre-se que nós já vimos, né? Anterior a essa, né? 5 aulas, tá? Em que a parte de mecânica dos fluidos, a parte de notação tensorial é fundamental, né? Para você acompanhar aqui o curso. A nossa motivação é a seguinte: primeiro, eu vou entrar aqui para uma revisão, conceitos sobre média. Né? Depois, nós vamos ver o seguinte: escalas. É fundamental você entender as escalas, né? Elas que vão ajudar, né? Lá no pacote, tá? De KEPS, né? Depois que nós vimos aqui, nós vamos ver a equação de Reynolds. A equação de Reynolds. Vamos montar a equação aqui, tá? E é importante até observar, vocês vão ver, tá? Que aqui envolve, né, várias passagens, tá? Não é depois que mostra, é simples, tá? Mas não é tão simples assim, tá? Nós vamos usar muitos conceitos, tá? E o porquê, né? Isso tudo, né? Por quê? Certo? Depois que nós vimos isso aqui, né, nós vamos ver a chamada equação de Boussinesq, 2 S, tá? Boussinesq, tá? Ela relaciona, né, a viscosidade, né, turbulenta com o escoamento médio, tá? Eu até faria o seguinte, eu passaria esse item para cá, tá? Nós vamos ver primeiro isso aqui, vocês sentirem, né, o porquê da equação de Reynolds, tá? Então, esse conjunto aqui é fundamental, tá? Se nós tivermos tempo, né, como eu escrevi, nós vamos ver a parte de fluidos, né? Vamos aplicar, né, a medição, né, da pressão, né, escoamento médio. Vocês vão entender pelas equações. Eu vou dizer, geralmente, né, quando você emprega, né, o tubo de Pitot, né, ele usa a lei da termodinâmica, tá, que é a parte média. E nós vamos ver que quem emprega a lei da termodinâmica, no caso, né, a primeira lei, sistema aberto, né, ele não enxerga quais são os casos particulares, quais são as hipóteses, né, que acarretam, né, para você utilizar o tubo de Pitot. Eu vou falar isso direitinho para vocês entenderem. Isso nós tivermos tempo aqui, tá? Então, é essa a grande motivação, né, que é exatamente uma sequência, né, das aulas que nós temos visto aqui, tá? E na aula passada, não se assustem, né, nós vimos, né, a menor escala possível, né, que é a escala de Kolmogorov, tá? Que ela depende do escoamento médio, tá? Só para recordar, né, salvo engano, eu tenho meu eta, no caso, né, isso aqui é minha escala, tá? Nós vimos, né, que é 1 sobre L, o número de Reynolds elevado a menos 3/4. Aqui, em vez de 1 sobre L, é L vezes, tá? L vezes. Isso aqui foi deduzido, tá? Em que o número de Reynolds, aqui, né, ele é baseado, né, na minha velocidade média, né, vezes um comprimento característico, tá? Vou chamar de L, tá? Repara, esse L, né, ele é diferente do eta, tá? Isso aqui, ó, é a microescala. É a menor escala
você pode estimar pelo escoamento médio. Por quê? Fisicamente, é o escoamento médio, tá, que cede energia aos lag edges, tá? Aí, pela equação da vorticidade, você tem o vortex stretching, né? Ele vai alongando, até você chegar à menor escala na turbulência. A partir dessa escala, você tem o chamado dissipação em calor. Tá? Tudo bem. Então, fisicamente é isso aí. Eu estou repetindo a aula anterior. Tá? Aqui, ó. Então, aqui é meu L. Tá? Aqui é menos 3/4. Olha que interessante. O RL, está vendo aqui, ó? Tá? Isso aqui, quando você tem uma elevada viscosidade, escoamento viscoso, não é viscosidade, tá? O que vai ter? O número de Henry é muito baixo. Olha que interessante. Quando o número de Henry é muito baixo, está elevado a menos 3/4. Tá? O meu eta vai ser pequeno, tá? Que ele faz parte do denominador. Tá? Por isso que essas microescalas, elas acontecem, né, próximo à parede, por exemplo, onde você tem o efeito viscoso é muito elevado, certo? Para os lag edges, né, o que acontece no lag edges? Né? O meu RL é muito elevado, né? Então você pode abandonar, tá, o efeito viscoso. Isso é basicamente isso aí. Tá? Por que essa escala aqui ela é importante? Quando você for discretizar, né, você vai discretizar a malha, né, a malha discreta, tá, levando em consideração o menor comprimento, né, para você capturar, né, o efeito da turbulência. Tá legal? Hoje nós vamos ver outros tipos de escalas, que vai fechar, chama closure. Tá? Closure. Closure é um fechamento, tá? Em que o número de incógnitas é o mesmo que o número de equações, para a solução ser única. Você só consegue via experimento, não tem outra. Não tem, você deduz, vão aparecer termos, vai para o laboratório, né? E com o avanço computacional, você pode, né, atualizar modelos. Tá? Por isso que é diferente. Na minha época, por exemplo, né, era impossível, né, você usar os modelos que são usados hoje. E no final, vou falar, né, se tiver tempo, né, sobre o DNS, Direct Navier-Stokes. É muito interessante. Isso aí só com supercomputadores. Né? Então essa é a nossa motivação, né, da aula número 6. Claro? Sobre escoamento turbulento. Tá? Muito obrigado.